Olá pessoal, então na continuidade desta, que é a nossa 16ª aula, nós vamos continuar olhando para as respostas, para as possíveis respostas da equação homogênea. Então, lembrando que na primeira parte a gente chegou no ponto de determinar os valores de S que satisfazem a equação de segundo grau, tá? Esta equação aqui que resulta da equação diferencial de segunda ordem homogênea quando a gente assume uma solução exponencial, que de fato é a solução. Então, as soluções nós vimos, para S, eram duas, uma que você obtinha com sinal de mais e outra com sinal de menos. Então, dando continuidade, a gente está chamando aqui as duas raízes da equação de segundo grau de S1, tá? Que é o caso quando você tem o sinal de mais aqui, então menos zeta vezes ômega zero mais ômega zero vezes a raiz quadrada de zeta ao quadrado menos 1, e S2, tá? A segunda raiz vai ser menos zeta vezes ômega zero, o mesmo termo é igual, só que agora menos ômega zero vezes a raiz quadrada de zeta ao quadrado menos 1. Tá? Com isso, como nós já tínhamos adiantado, a solução geral vai ser composta da superposição de duas partes, uma que é uma exponencial onde o S é a primeira raiz, e outra, uma segunda exponencial, onde o S é a segunda raiz, com sinal de menos. E você tem duas constantes, ou duas amplitudes aqui, K1 e K2, tá? Que serão determinadas a partir das condições do problema. Então, a solução, determinação de K1 e K2, nós veremos na aula que vem, mas elas vão ser determinadas aí a partir dos dados do problema. Então, são duas constantes diferentes, duas amplitudes diferentes e duas raízes diferentes. Tá? Um fato importante a perceber aqui é que o tipo de resposta que a gente vai ter vai ser determinado fundamentalmente pelo item que está dentro da raiz aqui. Esse zeta ao quadrado menos 1, o que vai acontecer se zeta for 1? Se for 1 ao quadrado é 1, e você vai ter que todo esse termo vai dar zero. Então as duas raízes vão ser iguais. Dá para perceber isso? Então você só vai ter esse termo aqui, porque o segundo termo vai cair a zero, se zeta for exatamente 1, e as duas, tanto S1 quanto S2, vão ser menos zeta vezes ômega zero. Se zeta for maior do que 1, você vai ter duas raízes reais distintas. Zeta maior do que 1 significa que você vai tomar a raiz de um número maior do que 1, isso vai dar um número real, tá? Então você vai ter menos zeta vezes ômega zero mais um número real, menos zeta vezes ômega zero menos um número real. Tá? Assumindo que tudo é real aqui, o que é o caso, você vai ter duas raízes reais e distintas. Por fim, se o zeta for menor do que 1, aí tem um caso interessante, porque daí você vai ter a raiz de um número negativo. Então vai aparecer aqui um número imaginário, puramente imaginário, essa segunda parte aqui, ômega zero. Então vai ser j vezes ômega zero vezes a raiz de 1 menos zeta ao quadrado, se o zeta for menor do que 1. Então, dependendo se o zeta for igual, menor ou maior do que 1, você tem três possibilidades para a solução, ou para a resposta que você vai ter aqui no final. Tá? Essas três possibilidades correspondem justamente ao que nós já adiantamos aqui meio que qualitativamente, tá? Respostas que estão em azul, vermelho e verde, que nós vamos chamar de resposta ou solução sobreamortecida, criticamente amortecida em vermelho e subamortecida. Então vamos dar uma olhada inicialmente de forma qualitativa para essas três tipos de solução e depois ver como elas ficam matematicamente, por que as curvas correspondem, tá, a esses três casos. Então é isso, dependendo se S1 e S2 forem reais, porém diferentes, ou se elas forem S1 e S2 forem iguais, ou se S1 e S2 forem ambas complexas, tiverem uma parte imaginária, vai ter três tipos de resposta, mas vamos ver primeiro qualitativamente para depois dar uma olhada nas expressões matemáticas. Então, qualitativamente, você tem as três respostas que são criticamente amortecida, tá, sobreamortecida e subamortecida. Criticamente amortecida, vai corresponder à resposta que tende ao estado estacionário, ao regime permanente, no menor tempo possível. Tá? Olhando para essas três curvas aqui, a gente pode perceber que a curva em vermelho chega ao estado estacionário. Vamos lembrar que eu estou falando desse estado aqui, se fosse uma corrente de regime permanente, um valor constante aqui,
que é exatamente, né, essa amplitude aqui, o IP, tá? Ela vai chegar nesse IP antes da curva azul e antes da curva verde, a curva vermelha, né? Só no olho aqui, eu diria que você já está razoavelmente próximo do regime estacionário na curva vermelha nesse ponto aqui, para esse instante de tempo aqui, tá? O tempo aumenta para cá, enquanto que a curva azul, né, vai chegar no estado estacionário um pouquinho mais adiante, né? Eu diria que nesse instante de tempo aqui, a gente pode de novo aqui definir uma constante de tempo e analisar isso mais rigorosamente, mas você percebe nitidamente que a curva em vermelho aqui, tá? Ela é a resposta que chega no estado estacionário de forma mais rápida. A curva verde, né, ela vai atingir o estado estacionário quando essa amplitude da oscilação se reduzir bastante. Então isso vai estar bem à direita no gráfico, nem está aparecendo no gráfico, tá? Então, ou seja, né, a resposta ou a solução criticamente amortecida é a resposta que tende ao estado estacionário no menor tempo possível. Aqui a gente está falando que isso corresponde à curva em vermelho, tá? Porque ela atinge o estado estacionário nesse intervalo de tempo aqui, que é menor do que a azul e que a verde. Posteriormente, né, a resposta ou solução sobreamortecida é a solução que tende exponencialmente ao estado estacionário em um tempo maior do que a resposta ou solução criticamente amortecida. Tá? Quando há amortecimento crítico, o transiente vai ser o mais rápido possível e a solução sobreamortecida ela vai se caracterizar por ter uma resposta exponencial. Então essa curva azul aqui, tá? Então você vê que ela cresce nesse caso aqui para o regime estacionário aqui, tá? De forma exponencial. É semelhante ao que nós vimos para os circuitos de primeira ordem, exceto que aqui você vai ter a soma de duas respostas daquele mesmo tipo, né? Que é, né, 1 menos uma exponencial com expoente negativo, só que real, né? Expoente real. Ela aumenta exponencialmente, sem oscilar, e vai tender ao regime estacionário, só que não num tempo tão curto quanto, né, a solução que está criticamente amortecida. A solução criticamente amortecida ela tende ao estado estacionário de forma um pouco mais rápida. Essa solução criticamente amortecida ela pode ter alguma pequena oscilação aqui, não nem chamaria de oscilação, né, mas uma resposta que não é exatamente uma exponencial, a gente vai ver depois, tá? Mas de forma geral ela é caracterizada por isso, né? Ela tende ao regime estacionário no menor tempo possível, tá? Por isso que é amortecimento crítico. E aí uma sobreamortecida, né, ela vai tender exponencialmente ao regime estacionário, mas não no menor tempo possível, um tempo um pouco maior do que esse. E aí, por fim, né, a solução subamortecida é a solução cuja resposta tende ao estado estacionário de forma oscilatória. Está mostrado em verde aqui. De fato, você vai ter na composição aqui da função que vai descrever isso daqui, né, senos e cossenos, tá? Então tem uma forma senoidal, justamente aí, senoidal com um envelope exponencial, mas senoidal. Então é isso, né? A resposta subamortecida vai tender ao regime estacionário de forma oscilatória. Então acho que são essas três características que definem razoavelmente bem esses tipos de resposta. Você tem mais formas de analisar, né? Se a gente olhar para a resposta sobreamortecida, uma característica que o circuito vai ter é que os componentes dissipativos, os resistores aí, vão dissipar energia numa taxa maior do que o tempo de oscilação ali dos termos que armazenam energia, indutor e capacitor. Então você vai ter valores de resistência nos circuitos cuja resposta é sobreamortecida, né, bastante grandes, então bastante dissipação de potência na forma de calor. Nos circuitos que apresentam resposta subamortecida, você vai ter o contrário, né? Os resistores do circuito, os elementos dissipativos ali que dissipam energia, né, por efeito Joule, transformam energia em calor, eles vão dissipar a energia uma taxa um pouco menor, né, menor do que o tempo de oscilação do circuito, aí, LC, né, vamos dizer assim. Então, por isso que o circuito oscila. Nos regimes subamortecidos e sobreamortecidos, a resposta tende ao regime estacionário em um tempo maior do que nas respostas ou soluções criticamente amortecidas. Então, criticamente amortecida é que vai apresentar o menor tempo de transiente aqui até atingir o regime. Então, vamos dar mais uma olhada aqui para essas coisas no contexto do circuito RLC série, né? Você pode ir lá na equação diferencial que a gente obteve, acho que no terceiro ou quarto slide,
e comparar, né, com a equação diferencial escrita em termos dos coeficientes zeta e ômega zero, né, o fator de amortecimento e a frequência natural, e você vai perceber, depois de fazer um pouquinho de manipulação, que nesse caso aqui, tá, RLC série, o fator de amortecimento ele vai ser 1/2 de R vezes raiz de C sobre L. Tá? E a frequência natural aqui vai ser 1 sobre raiz de LC. Então você vê, tá, que o fator de amortecimento ele é diretamente proporcional à resistência R. Se você aumenta a resistência R, você aumenta o fator de amortecimento. Você aumenta a R do circuito, você vai aumentar a energia dissipada no resistor na forma de calor. E se você diminui R, você diminui essa energia dissipada por efeito Joule. Então é interessante perceber que o fator de amortecimento aqui é proporcional a R. É interessante a gente olhar para o caso extremo em que R é igual a zero. Se R é igual a zero, o zeta, né, o fator de amortecimento, também vai ser nulo. Tá? E daí você vai ter o indutor e o capacitor e eles vão trocar energia, né, entre si e não haverá dissipação, portanto não haverá amortecimento, né, atenuação da curva. Vamos olhar para o circuito só com capacitor em série com indutor. Imaginar que a gente carregou esse capacitor inicialmente, tá, com uma tensão V, então, portanto, ele vai ter uma carga Q, né, lembrando que Q igual a C vezes V, então a tensão aqui vai ser proporcional à carga que vai ser acumulada entre as placas do capacitor, né, e se a gente deixar o tempo rolar a partir desse tempo inicial em que o capacitor está carregado, dá para imaginar que ele vai se descarregar pelo indutor, né, e depois se carregar novamente, agora com a polaridade invertida, e né, o circuito vai ficar oscilando nesse sentido. A carga você vai ter pontos em que a carga no capacitor vai ser máxima ou mínima, e no intervalo de tempo entre esses pontos, tá, você vai ter uma corrente que vai fluir pelo indutor e em determinado instante de tempo ela vai ser máxima. Então, a carga no capacitor está ilustrada aqui, nesse gráfico aqui da esquerda, né? Então, imagina que você carregou inicialmente, tá, está partindo desse ponto aqui. Tá? Você tem uma tensão máxima no capacitor e uma carga máxima, ele vai se descarregar até chegar a zero. Tá? Nesse ponto que ele chegou a zero, a corrente do indutor vai ser mínima. A forma de obter isso aqui, né, isso depende do que você adotou aqui como sentido positivo para a tensão no indutor, tá? E para a corrente, lembrando que é sempre convenção passiva, porque são elementos passivos. Mas você pode chegar nessa curva da corrente, lembrando que a corrente é igual à derivada da carga no tempo. Então você teria, em linhas gerais, isso daqui. Tá? Então quando você vê que a carga no capacitor é nula, né, significa que está passando uma máxima corrente em módulo pelo indutor. Né? No gráfico aqui, você vai ter, como a derivada nesse ponto aqui é negativa, né, você vai ter um mínimo de corrente, mas enfim, em módulo, né, um valor máximo. E assim por diante, né? Se você for aqui para esse outro ponto aqui, tá? A polaridade da carga no capacitor se inverteu, mas você vê que em módulo a carga no capacitor é máxima, mas a corrente que flui pelo circuito é zero, então ele vai ficar oscilando, o capacitor se carrega e descarrega alternativamente e a corrente no circuito também vai variando de forma senoidal. A frequência de oscilação vai ser a frequência natural, a frequência de ressonância, então você vai ter isso aí. Isso porque você não tem um elemento dissipativo no circuito. Então, imaginando um circuito ideal, que de fato é muito difícil de você, inclusive, conseguir, sempre um indutor, um capacitor, né? O indutor vai ter uma resistência série parasitária, então é difícil você conseguir elementos perfeitos assim na prática, mas imaginando que nós tivéssemos esses elementos, ele oscilaria indefinidamente, uma vez que você carregou o capacitor, com uma frequência constante, né? E com amplitude uniforme também. Então, pessoal, a corrente que está ilustrada aqui, ela está fluindo nesse sentido aqui, né? Pela convenção passiva, tá? Se a tensão está de baixo para cima, a corrente L aqui que está no gráfico estaria nesse sentido aqui, ou seja, subindo aqui, tá? No indutor, para corresponder a esse gráfico daqui. Mas você tem isso. Sem elemento dissipativo, você teria uma oscilação indefinida com amplitude uniforme. Uma vez que você introduz, né, um resistor nesse circuito, o que você imagina que aconteceria? Você vai ter oscilação sim, mas essa oscilação vai acontecer com envelope exponencial. Então essa amplitude vai cair exponencialmente. Eu vou ilustrar rapidamente aqui, né, no lugar de ter esse gráfico aqui, você teria alguma coisa nesse sentido aqui, né? Você teria um gráfico oscilatório, mas cuja amplitude vai caindo exponencialmente.
E o envelope que eu estou falando, né, esse envelope aqui, tá, que vai ditar a amplitude da oscilação conforme o tempo aumenta. Conforme o tempo aumenta, essa amplitude vai decrescendo. Tá? Agora, voltando para o circuito original, é isso que vai acontecer, né? Por exemplo, na resposta subamortecida, você tem um fator de amortecimento aqui, mas ele não é tão alto. Então você ainda consegue observar oscilações com uma envoltória aqui, um envelope exponencial, né? Posso ilustrar aqui, tá? Mas você ainda vê as oscilações. Se você aumentar ainda mais o valor de R, começar a aumentar e aumentar esse valor de R, o fator de amortecimento vai crescer cada vez mais e você pode chegar no ponto em que você não vai chegar nem ver um ciclo de oscilação, né? Ele vai amortecer tão rápido que você não chega nem dá tempo de ter um ciclo aqui da frequência natural. A frequência vai sendo alterada, né? A frequência amortecida não é igual à frequência natural, então você vai tendendo a uma resposta que é uma exponencial, porque justamente, né, ele está amortecendo, a energia está sendo dissipada por efeito Joule mais rápido, né, do que o período da resposta natural aqui do circuito LC. E vai ter um ponto em que você tem um amortecimento crítico, né, então a resposta tende ao regime permanente no menor tempo possível, tá? Então ele vai estar num estado intermediário aí, né, entre esse estado sobreamortecido e subamortecido. Então acho que a gente já tem uma ideia das respostas que a gente pode esperar, né? Vamos olhar para como elas ficam matematicamente, né? De novo, você sempre vai recair nessa equação aqui, e o que vai diferir aqui é o que vai acontecer com esse termo, né? Mas a equação, a forma da resposta é essencialmente essa aqui para todos os casos. Se a gente olhar para o caso da solução sobreamortecida, então vamos olhar primeiro sobre amortecida, essa daqui, tá? Ela vai acontecer quando o zeta, né, for maior do que 1. Tá? Se o zeta é maior do que 1, o que você vai ter aqui? Esse termo aqui vai ser positivo, né? Vai ser maior do que 0 em ambos os casos. Aqui é o mesmo termo, né? Então você vai ter a raiz de um número positivo. Zeta é maior do que 1. Portanto, zeta ao quadrado menos 1 vai dar algo maior do que 1, né? E a raiz disso vai dar algo real. Tá? Se a gente for fazer o gráfico disso aqui, né, no plano complexo, vamos fazer aqui, né? Então, no plano complexo, você tem o eixo real, o eixo imaginário aqui, né? Você vai ter aqui zeta vezes ômega 0, tá? Vai te dar um número real positivo, né? Como é menos zeta vezes ômega 0, vamos imaginar que ele cai aqui, tá? Então, menos zeta vezes ômega 0 vai cair para cá. E, né, você tem aqui menos zeta vezes ômega 0, né? A gente está olhando para as raízes aqui, para os valores de S, no plano complexo, mais ômega 0 vezes a raiz quadrada desse termo aqui, né? Vai te dar mais um número positivo, então você vai ter, tá, essa raiz aqui mais para a direita, né? Então vamos chamar de S1 aqui, tá? Então S1 aqui um pouco para a direita, mas ainda assim real, porque a gente viu, né? Ômega 0 vezes a raiz quadrada de um número positivo vai dar algo real, tá? Então, se tem um número negativo, soma ele um número real positivo, né, de menor magnitude, você vai ter uma raiz aqui. Então, a outra raiz aqui, vamos chamar ela de S2, né? Essa aqui, S2, ela vai ser menos um número negativo, zeta vezes ômega 0, que está em verde aqui, menos um outro número real, né? Então, ela vai estar um pouco para cá, tá? Então, S2 vai estar aqui, tá? Mas ambas vão estar no eixo real e com valores negativos, tá? E daí, o que vai acontecer aqui, né? Você vai ter duas exponenciais reais, tá? K1bz elevado a menos, né, número real vezes t, S1 vai ser um número real, e K2 vezes z elevado a menos, né, um número real vezes t também. Se você olhar a resposta ao degrau, né, você vai ter mais um termo nessa solução que vai ser a solução particular, tá? Que vai ser o valor aqui em regime que a gente chamou IP, né? Então, ou seja, daí quando você somar todas essas coisas, você vai ter uma resposta que vai tender exponencialmente ao valor estacionário. Você vê aqui que você tem uma exponencial real aqui,
uma exponencial real aqui, então isso corresponde à curva em azul, tá? Que é uma exponencial real. Então, se zeta maior do que 1, ambos os expoentes são reais e a resposta tende exponencialmente ao estado estacionário, tá? Porém não no tempo mínimo, é importante a gente ressaltar. Então, esse é o caso da solução sobreamortecida, tá? E a resposta aqui é exponencial. Essa curva azul aqui é literalmente, né, a soma de duas exponenciais decrescentes, onde o expoente aí é um valor negativo real em ambas as exponenciais. Vamos olhar agora para o caso da solução subamortecida. Ela vai acontecer quando o zeta for menor do que 1. Tá? E daí, de novo, voltando para a solução geral aqui, simplesmente substituindo o zeta menor do que 1, você vê que agora o número dentro da raiz vai se tornar negativo. Tá? Se zeta for menor do que 1, né, zeta ao quadrado vai ser menor do que 1, então você vai ter a raiz de um número negativo. Tá? Então, ou seja, esse segundo termo aqui vai se tornar imaginário em ambos os casos aqui. Então a gente pode escrevê-lo da seguinte forma, né? J vezes ômega zero vezes a raiz de 1 menos zeta ao quadrado. Note que se inverteu aqui, eu estava dentro da raiz para acomodar o fato de que agora 1 é maior do que zeta ao quadrado. Tá? E daí o J, né, a raiz de menos 1 foi tirado e colocado em evidência aqui. Então se tem S1, tá? S1 e S2 exatamente dessa forma aqui. Tá? O primeiro termo, a parte real, né, menos zeta vezes ômega zero, permaneceu igual em ambos os casos. Agora você tem uma parte imaginária, né, mais j vezes tudo isso que está aqui, ômega zero vezes raiz de 1 menos zeta ao quadrado, no S1, e a parte imaginária do S2 vai ser menos j vezes ômega zero vezes a raiz de 1 menos zeta ao quadrado. Tá? Uma parte imaginária positiva e uma parte imaginária negativa, que a gente pode chamar de ômega d, né? Tá? A parte imaginária positiva mais ômega d, a parte imaginária negativa menos ômega d, né? Mais j vezes ômega d, menos j vezes ômega d. Tá? Então a gente poderia chamar aqui de zeta vezes ômega zero de alfa, tá? E ômega zero vezes a raiz de 1 menos zeta ao quadrado de ômega d. Essa aqui vai ser a frequência natural amortecida, né? O d vem de damped, que significa amortecido. Tá? Então a frequência, para distingui-la da frequência de ressonância, né? A frequência natural ômega zero, né? Que é a frequência que vai acontecer quando não houver amortecimento, né? Você tem a frequência da solução aqui agora subamortecida, ou a frequência amortecida, frequência natural amortecida. Tá? Então, ômega d é a frequência de ressonância amortecida e tá aí, né? É possível mostrar facilmente, tá, que se você substituir isso de volta agora com um expoente complexo, né, com uma parte real e uma parte imaginária em ambos os casos, você pode reescrever essa solução desta forma aqui, né? Ela vai ser dada por isso aqui. A, né, uma constante, uma amplitude, vezes e elevado a menos alfa t. Lembrando do slide anterior que alfa é igual a zeta vezes ômega zero. Então, alfa é igual a isso daqui. Tá? Então, amplitude vezes a exponencial decrescente vezes o cosseno da frequência amortecida vezes o tempo, mais um termo, né? Então, ainda tem que ser a sobreposição de duas respostas, mais um termo que é outra amplitude, né? B é simplesmente uma constante, aqui uma amplitude, vezes uma exponencial decrescente, né? Uma exponencial real com um expoente negativo, vezes o seno de ômega d vezes t. Tá? Frequência amortecida, né? Frequência natural amortecida vezes o tempo. Para mostrar isso, né? Para partir dessa aqui chegar na anterior e vice-versa, você pode usar as identidades, né? de Euler, né? Cosseno de x igual a e elevado a jx mais e elevado a menos jx sobre 2, né, e a correspondente para o seno. Né? Seno de x igual a e elevado a jx menos e elevado a menos jx sobre 2j. Tá? Substitui o seno e cosseno, né, fazendo x igual a ômega d vezes t, e você consegue mostrar que isso aqui
é exatamente igual a isso daqui quando o expoente tem uma parte real e uma parte imaginária, né? O expoente é complexo. Tá? Então você vê que é equivalente, é só manipulação algébrica usando identidades aqui, as identidades de Euler, você mostra que as duas coisas são equivalentes. E daí aqui sim você vê, né? Por que é interessante olhar para a resposta nessa forma aqui? Porque você vê explicitamente a parte oscilatória que provém da cossenoide e da senoide aqui. Essa aqui está explicitamente escrita, embora tenha uma exponencial real, e daí você vê essa exponencial decrescente aqui, que aparece aqui, vai justamente descrever a equação para este envelope aqui, tá? Vai ser a equação para esse envelope, precisamente. E, né, dentro disso você tem, né, uma senoide e uma cossenoide. Né? Tendo uma senoide e uma cossenoide, você consegue descrever aqui uma resposta oscilatória aí, né, senoidal, com qualquer fase inicial. Então você vê a oscilação aqui, né, da curva sugamortecida, tá, provém da cossenoide e da senoide. O amortecimento, a atenuação, a dissipação, ela vem do termo exponencial, né, exponencial real, e elevado a menos alfa t. Tá? Então percebe que a resposta é senoidal ou cossenoidal com um envelope exponencial decrescente. Tá? Então a resposta sugamortecida é essa daí, a curva em verde, né, para zeta menor do que 1, que vai acontecer, lembrando, para enfatizar, o expoente, né, as raízes aqui vão se tornar complexas, tá? E daí quando elas apresentam uma parte imaginária, você vai ter, né, você pode mostrar aqui que você vai ter uma resposta oscilatória, você vai ter uma parte cossenoidal, senoidal, por conta disso aí, né, das raízes serem complexas agora. Então você vai ter oscilação. E matematicamente, né, se você fizer um gráfico disso daqui com as constantes calculadas aí para os dados de um determinado problema, né, por exemplo, quando você tem a resposta a um degrau e tal, você vai justamente observar a curva que está ilustrada em verde aqui. Bom, pessoal, por fim nos resta ver a resposta criticamente amortecida. Né? Por exclusão é quando zeta é igual a 1. Tá? Então, subamortecida zeta menor do que 1, sobreamortecida zeta maior do que 1, e criticamente amortecida, né, zeta é exatamente igual a 1. Se você fizer zeta igual a 1, você vai ver que o termo dentro da raiz aqui e aqui vai dar 0, 1 menos 1 dá 0, tá? Então isso aqui vai cair fora, isso aqui vai cair fora, e você vai ter aqui duas raízes iguais, né? S1 vai ser isso aqui, S1 vai ser menos zeta vezes ômega 0, e S2 vai ser exatamente a mesma coisa. Tá? Então note que se zeta é igual a 1, S1 igual a S2 igual a menos zeta vezes ômega 0, só que você não pode ter duas soluções que não sejam linearmente independentes. Né? Você tem uma equação diferencial de segunda ordem, você tem que ter duas soluções, aí, a sobreposição de duas soluções distintas. Se você fizesse as raízes iguais, você poderia substituir a expressão por só uma única constante vezes e elevado a menos zeta ômega 0t. E daí é como se você tivesse uma solução só. Então isso não pode acontecer porque é uma equação diferencial aí de ordem 2. Tem que ter duas soluções ali. Então, né, a outra solução que vai surgir vai ser essa daí. Então uma delas é a solução inicial, aí, uma constante, né, só foi mudado aqui em vez de K1 chamar de C, mas é uma constante, uma amplitude vezes e elevado a menos zeta ômega 0t. Tá? E outra solução que vai surgir aqui Li vai ser essa aqui, né? Também uma constante, só que agora vezes t, tá? E é bem importante perceber que esse t aparece aqui, tá? Vezes e elevado a menos zeta ômega 0t. Tá? O S2 aqui é exatamente igual, mas na expressão aparece esse t multiplicando aqui. Isso aqui também é uma solução da equação diferencial, e dessa forma você tem duas soluções independentes. Quando zeta for igual a 1, a resposta tende ao estado estacionário no menor tempo possível. Tá? E daí a solução matemática vai ser dada por isso daqui. Tá? Note que ela vai ser uma exponencial puramente real, mais esse termo aqui, que é produto dessa exponencial, com um termo linear aqui, né, proporcional a t, e as constantes, de novo, né, a gente vai obter dos parâmetros do circuito e também dos valores, tá, das grandezas circuitais, tensão e corrente nos tempos em que elas são conhecidas, né? Isso nos permite determinar as constantes C e D, tá? Mas o importante de se lembrar é isso, tá? No amortecimento crítico você tem aqui transitório mais curto possível, tá? Você vai atingir o regime permanente num tempo menor do que no regime sobreamortecido e do que no regime subamortecido também. Tá? Então essa é a curva em vermelho, ela atinge
o regime permanente no menor tempo possível. Tá? A solução matemática é esta daqui. As constantes nós ainda vamos ver como determinar. Bom, pessoal, então era isso na aula de hoje. Na aula que vem, como eu disse, nós vamos ver como determinar, né, as constantes aí das diferentes tipos de solução. Após isso, nós vamos ver como obter, tá, a resposta particular aí, né, a resposta em regime estacionário para um dado problema. E assim a gente vai finalizar a análise de circuitos de segunda ordem. Tá? Então, obrigado pela atenção e até a próxima.